Tá no ar mais uma edição, mais um episódio do podcast do Tiago, um bate-papo leve e atual, e sempre como no início do nosso podcast eu falo, sempre uma satisfação, uma alegria muito grande, uma gratidão a Deus, Thiago, a gente poder sentar para bater papo, compartilhar coisa boa. Tiagão, mais um episódio. Começando mais um podcast do Tiago, você que está chegando agora, está conectando agora, seja através das mídias sociais, no Instagram, seja através do YouTube, ou então mesmo através da rádio, você que está nos acompanhando aí, ligado na Xingó FM, na Piau FM e na Independente FM. Seja bem-vindo ao nosso compromisso semanal no podcast do Tiago, batendo papo, levando informação, trazendo conteúdo aqui eclético, como a gente sempre faz e que o pessoal está gostando, Jair Ribeiro. Todo mundo dizendo que está ligado lá no podcast do Tiago. Inclusive, queria mandar aqui um abraço para o pessoal lá do Piau. O pessoal do Piau, essa semana agora que passou, tive lá. O pessoal manda um abraço para o pessoal aqui do Santa Quitéria. Então, aproveitar aqui para mandar um abraço para o pessoal lá do Santa Quitéria, que está nos acompanhando nesse momento. Mas você sabe que agora a gente é internacional, Jair. Internacional. Porque quando você entra no universo da internet, meu amigo, a gente chega até no outro lado do mundo, até no Japão. É isso aí. E uma outra curiosidade, quando a gente está aqui no nosso podcast gravando, o Totó, é a sala, né? O pessoal, aqueles números, aquela... Então hoje é um dia da gente entender um pouquinho aqui o que é a sala de situação e a gente vai trazer um cara que você apresenta. Vamos trazer aqui para falar um pouquinho sobre a sala de governança. Essa nosso daqui. Secretário de Administração, o Elton Lima. Seja bem-vindo ao podcast Elton do Tiago. Boa noite. Boa noite, pessoal. É o nosso secretário de Administração que foi, juntamente comigo, né, o cara que idealizou aqui essa sala de situação. O que é a sala de situação? Sala de situação é exatamente essa sala que você acompanha. Todas as semanas a gente fazer a gravação aqui do podcast do Tiago. Nos emprestou. Mas essa sala não é a sala do podcast, não. Essa sala aqui a gente pega a bigu na sala de governança para gravar enquanto a nossa sala está ficando quase pronta. Acho que na próxima semana, muito provavelmente, a gente já vai estar gravando, né, com um cenário novo. Aí sim, em definitivo, tá ficando uma coisa muito bonita. E quando a gente fizer, a gente vai ter que fazer essa edição especial lá. A gente, de fato, para a nossa sala nova. Inauguração. Mas essa sala aqui que a gente está, que é a sala de governança, ela foi Na realidade, se eu tivesse que elencar, Jair Ribeiro, muitas das coisas que estão sendo desenvolvidas aí ao longo de 1 ano e 6 meses aqui no nosso município, se eu tivesse talvez que elencar, a que gera mais curiosidade aqui nessa gestão é a sala de governança. Por que eu digo isso? Porque é a partir daqui dessa sala que a gente tem todas essas lousas aqui que você vê que tem algumas informações ali, ó, convênios, obras, consumos, né, fornecedores, que a gente consegue fazer uma gestão, né, mais eficiente. É dessa forma, através de todas essas informações que a gente consegue coletar aqui, né, e tomar as decisões mais assertivas, que a gente consegue otimizar o erário público, ou seja, o dinheiro público, para que a gente possa fazer mais com menos, de maneira que a gente possa ter um controle mais efetivo das finanças municipal e que a gente consiga saber exatamente onde é que está indo esse recurso seu, recurso meu, recurso do povo, né, que é o contribuinte piranhense, para onde é que está indo. Então, o Elton, ele é engenheiro. Elton, se apresenta aqui um pouquinho aqui para quem está nos acompanhando. Mas, enfim, ele é engenheiro, está como secretário de administração e nos ajudou a idealizar que essa ferramenta, né, que tem sido um modelo, né, que alguns municípios já vieram aqui para conhecer e estão replicando também essa mesma ferramenta de gestão nos seus respectivos municípios. Mas eu vou deixar o secretário se apresentar um pouquinho aí, falar um pouquinho também sobre como se deu aqui a questão da sala de situação, que é a sala de governança. A famosa. Boa noite, galera. Boa noite a todos os internautas. Eu sou engenheiro, servidor do nosso Instituto Federal de Alagoas. Estou desde janeiro de 2021 cedido a pedido do prefeito Tiago para ajudar aí na construção desse projeto que ele vem capitaneando. E focando na sala de governança, é assim, quando nós iniciamos a gestão, o Tiago tem um perfil extremamente empreendedor e um perfil extremamente de um bom gestor. Então, a gente foi descobrindo a necessidade de montar um QG, né? Uma sala onde a gente pudesse monitorar todos os parâmetros da gestão,
acompanhar Dá o para monitorar avanço. tudo. Isso. E aí, através de uma consultoria externa que nós temos aqui, de um grande também professor Roldão, gostaria de frisar aqui, ele idealizou minimamente que nos grandes projetos, né, do Brasil, de um modo geral, que ele tem uma larga experiência, sempre existiu um QG de gestão e que esse QG de gestão eu desse uma pesquisada a respeito. Então a gente foi pesquisar a respeito. Esse QG de gestão ele é oriundo da área militar, onde existe a sala de guerra, que é um ambiente que faz exatamente o que essa sala de guerra da gestão Tiago Freitas faz. Ele monitora e parametriza todos os passos da gestão. Então, aqui na sala, nós monitoramos a área de compras, a área de execução financeira, áreas de desenvolvimento de projetos de planejamento, desenvolvimento de projetos de inovação, a área de inventário, consumo de combustíveis, obras, convênios, enfim. Carro-pipa, a questão do abastecimento de água. O Tiago, ele tem um perfil de administrador, então para ele, ele precisava de um ambiente onde mensalmente ou quinzenalmente ele pudesse reunir todos os secretários e ter rapidamente as informações para poder fazer com que as coisas andassem. Então essa sala surgiu para isso. Ela usa aqui a gestão à vista, que é isso que todos nós vimos, e nos outros podcasts vocês visualizaram o layout da sala, tem telas, né? E usa também a gestão de tecnologia da informação nesses dashboards aí que fica projetado o podcast do Tiago e vem fazendo sucesso, por assim dizer, dentro do município de Alagoas, porque o Tiago já recebeu bastantes prefeitos aqui para conhecer como é a metodologia, quais são os ganhos, quais são as ferramentas que nós aplicamos, enfim. Do ponto de vista da qualidade administrativa, o Tiago reconhece e é possível dizer que a sala de governança é um sucesso já dentro do estado de Alagoas. E foi essa mesma sala de governança que foi objeto da gente estar estampando, Jário Ribeiro, a revista Isto É, que abordou, né, um pouquinho, né, daquilo que a gente vem desenvolvendo aqui nessa gestão, sala de governança, mas também essa gestão como vem sendo conduzida, procurando sempre fazer a coisa com lisura, com transparência, mas se prestando a um papel social, acima de tudo, né, importante, que vem fazendo a diferença. Então, para a gente é uma satisfação muito grande, a gente está podendo, além de falar um pouquinho da nossa gestão, mostrando, né, o que é a gestão eficiente, a gente também está levando o nome de Piranhas, né, para o cenário nacional, né, então uma mídia muito importante, né, não para o prefeito Tiago Freitas, mas para o município de Piranhas, para todos nós piranhenses que estamos, né, cada vez mais levando o nome da nossa terrinha, né, para todo o nosso Brasil conhecer aí, e fora do Brasil também, que você sabe que Piranhas é destino também internacional. E o importante destacar, Tiago, e eu faço inclusive essa pergunta para o Elton, em relação a essa questão da organização. Eu acredito que os municípios sertanejos, principalmente os municípios do Nordeste, que muitas vezes na mídia nacional é muito mal visto, e quando vira manchete sempre é algo negativo. Isso. Então, ter um município no sertão de Alagoas, no Nordeste do Brasil, exemplo de administração, é para deixar o secretário, para deixar o prefeito bem satisfeito. Com certeza. Na verdade, Jair, complementando, então, dentro dessa perspectiva, vamos dizer assim, progressista da gestão do Tiago, e de eficiência e de qualidade administrativa, aí a sala de governança é o resultado, na verdade, da união de 3 pilares que representam, do ponto de vista administrativo, a gestão Tiago Freitas. E aí, falando brevemente, a gestão do Tiago Freitas ela é alicerçada sobre 3 eixos principais. Um é a aplicação do compliance ao setor público. Então, compliance é um termo jurídico oriundo da Inglaterra, que tem a ver com integridade e transparência. Então, o compliance aplicado ao setor público também está aqui na sala de governança, porque nós implantamos, durante a implantação e estruturação da sala de governança, o programa de compliance e integridade do município de Piranhas. O segundo eixo, o primeiro é o compliance, o segundo eixo é a utilização de salas de situação, que é essa que nós estamos, como ferramenta
de gestão administrativa. Então, através da implantação de um programa de compliance associado a uma sala, eu tenho um modelo onde eu consigo parametrizar os instrumentos de controle e eu tenho um ambiente de gestão. E o terceiro pilar, que a gestão se alicerçou, foi o planejamento de curto, médio e longo prazo. É importante frisar também que foi a realização do Piranha 150, um seminário que o Tiago capitaneou, um seminário sistêmico que debate o planejamento dentro do município e que visou o primeiro, foi intitulado Piranha 150, realizar um planejamento de curto, médio e longo prazo para os próximos 16 anos do município. O seminário, associado ao compliance e à sala de situação, permitiu a elaboração de 6 planos estratégicos municipais, nas principais áreas da gestão, passando lá pela execução orçamentária e financeira, contratações públicas, obras e convênios, inovação, auditoria e integridade e, não me falhou a memória agora, está faltando um, compras, execução orçamentária e financeira, finanças, está faltando um aí, mas depois eu me recordo. Então, esses 6 planos, eles estruturaram o município para que a gente, e o Tiago pode falar com mais propriedade, pudesse passar a voltar a gestão para quem mais precisa. E aí obter os grandes resultados e os grandes avanços sociais que a gestão Tiago Freitas vem conseguindo possibilitar para os nossos munícipes. Otimiza tempo, Tiago? Assim, tem um sistema, tem uma sala, tem uma estratégia administrativa desta forma? Eu não vou dizer que otimize tempo, eu vou dizer que otimize a capacidade de tomada de decisão. Porque você sabia que é um dos grandes problemas da maioria dos gestores, né? O cara tem tanta coisa, tantos números, você não, acaba... facilita. Mas assim, ele otimiza essa tomada de decisão. Você ter essas ferramentas que você consegue ter um panorama geral, te dá mais segurança daquilo que você precisa fazer, onde você precisa alocar os recursos, onde você precisa priorizar e você saber de que maneira está sendo distribuído aquele recurso que precisa girar em todas as esferas, educação, saúde, assistência social, agricultura, A gestão municipal é uma coisa muito dinâmica e muito abrangente. Então, as decisões são todas tomadas no gabinete. Mas para a gente tomar essas decisões, a gente tem que ter essas ferramentas que nos facilitem tomar a decisão. Essas ferramentas elas são muito importantes na questão da tomada de decisão. Mas isso por si só, Jara, essa questão da gestão eficiente é muito bacana. Mas eu acredito em uma gestão que desenvolva, que deixe algum legado e que inove, fazendo aqui, principalmente, promovendo o empreendedorismo. E aqui eu também queria falar, aproveitar que o secretário o Elton está aqui, para falar também sobre a Fábrica de Inovações, que é um equipamento que a gente lançou. A Fábrica de Inovações ela é um ambiente onde, através desse ambiente, a gente consegue dar um suporte, fomentar novas ideias e conseguir incubar determinados produtos que a gente vai falar aqui um pouquinho, bastante brevemente. Mas aqui na segunda parte desse bate-papo, que a gente já vai chamar daqui a pouquinho os nossos convidados, a gente vai estar falando um pouquinho mais para a gente não estar também antecipando o papo antes do tempo. Mas, enfim, esse espaço da Fábrica de Inovações, a gente iniciou fazendo o cursinho municipal dentro dela. Então, Piranhas hoje é um dos poucos municípios. Eu acho que aqui no Alto Sertão, no Sertão Alagoano, é o único município, pelo menos que eu tenha conhecimento, que existe um cursinho municipal onde a gente conseguiu fazer num concurso que teve da Polícia Militar, agora no ano de 2021. A gente fez a primeira turma e tivemos a satisfação de 2 alunos nossos do cursinho terem sido aprovados. Então, quer dizer, é uma forma da gente estar dando condição, dando a nossa contribuição e fazendo com que essas pessoas elas possam ter oportunidades, seja através de um concurso público, seja através da incubadora municipal. Welton, fala aqui um pouquinho para a gente sobre o projeto aí da incubadora municipal, sobre a Fábrica de Inovações também, senão eu vou terminar falando aqui, você não vai fazer o seu papel. Diga aí, fala um pouquinho para quem está ouvindo também, entender um pouquinho mais sobre a Fábrica de Inovações. Fábrica de Inovações, um nome muito bonito. Isso, a Fábrica de Inovações, e até o nome, inclusive, é mais uma ideia aí do prefeito Tiago Freitas, para todos os nossos ouvintes. Eu sou egresso do Instituto Federal, então
Sou egresso também da Universidade Federal, então sempre vivi e vivenciei pela minha formação o ambiente de inovação. E aí, trazendo essa perspectiva de inovação para o ambiente municipal, o Tiago, ele, durante a sua caminhada política na campanha, ele sempre dizia o seguinte, uma das falas que eu gostaria de repetir aqui, porque eu acho bastante bonita e proveitosa. Ele sempre prometeu que iria gerar oportunidades, ele nunca prometeu emprego a ninguém. Isso foi dito e redito durante muitas vezes durante a campanha. Então, pensar em inovação é pensar em oportunidades, né? Então, nessa perspectiva, no primeiro ano, ela ainda está em fase de estruturação. O Tiago capitaneou a estruturação e a implantação física. Nós temos um ambiente físico em Piranhas que é denominado Fábrica de Inovações. Um ambiente que reúne uma série de ferramentas de inovação, dentre as quais as principais eu posso citar a Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae, o Futuro Banco Popular, que vai ser uma fintech municipal, o ambiente de incubação de empresas, né, a incubadora municipal, o coworking municipal, de forma inicial, e outras ações de inovação dentro do município. Eu acho que a principal importância da existência do ambiente assim é, primeiro, inserir a inovação na agenda de gestão, porque isso não é usual, né? Um ponto importante é a gente pensar que na gestão de municípios de pequeno e médio porte, Piranhas, apesar de ser um município que tem um potencial turístico gigantesco, mas é um município de pequeno ou médio porte, né, não é usual, dentro do estado de Alagoas, nós vermos a pauta da inovação dentro de uma política de gestão. Então, eu acho que essa é a grande sacada e a grande contribuição que isso, como o Tiago falou aqui, fique de legado da gestão Tiago Freitas para o município de Piranhas. Pensar em inovação é pensar em oportunidades. Aí, dentro da Fábrica de Inovações, existe uma série de caminhos. O Tiago falou sobre a incubadora municipal, mas eu queria já também deixar o gancho dele, que é as escolas profissionalizantes que o Tiago pretende lançar, os projetos já estão estruturados, ele deve estar lançando nos próximos meses, que são essas escolas que aí sim vão demonstrar para a população o papel transformador da inovação, que é o quê? O Tiago vai lançar uma escola técnica profissionalizante que vai gerar a oportunidade do cidadão, como ele sempre falava, né? Eu vou, de novo, parafrasear termos deles. O cidadão que não está trabalhando, o município vai gerar a oportunidade dele se capacitar. E, a partir dessa capacitação, ele vai conseguir sozinho trabalhar. Como funciona esse processo? A cadeia de empreendedorismo social que a gestão Tiago Freitas pretende fazer, ela vai funcionar de forma sintética, baseada em 4 pilares. Então, o cidadão ele está desempregado. Então, nós pegamos um cidadão ou um jovem que está desempregado. Ele vai frequentar a escola técnica profissionalizante e obter um certificado. A partir desse certificado, ele vai para a Sala do Empreendedor, para uma nova capacitação para micro e pequenos empresários, né? E aí o Sebrae é o nosso parceiro nesse eixo, ele vai passar a noção de um funcionamento de um negócio para o cidadão. Então aí o cidadão com esses 2 certificados, o certificado da Escola Técnica Profissionalizante e da Sala do Empreendedor, ele vai conseguir, através do Banco Popular Municipal, microcrédito, que vai ser definido ainda futuramente, para iniciar o seu pequeno negócio. E aí caso esse microcrédito ele precise ainda de um espaço, e aí nós estamos falando a depender qual seja a escola técnica profissionalizante, o município vai incubá-lo até o momento que ele consiga caminhar sozinho. Então, vamos pensar num exemplo brilhante que o Tiago falava bastante também durante a caminhada da campanha. O jovem ele vai fazer um curso profissionalizante de conserto de celular, certo? Então, ele vai aprender a trocar a tela de celular, vai aprender a ajeitar celular que está lento, enfim, todos esses serviços que nós sabemos que nós precisamos. Em seguida, ele vai fazer um pequeno curso do Sebrae de microempreendedor e vai abrir um MEI. Com esse MEI, ele vai conseguir um microcrédito junto ao Banco Popular que pertence
ao município, vai ser uma fintech municipal, e em seguida, dentro da estrutura da fábrica de inovações, ele vai ter uma sala onde ele vai poder prestar serviço à população até ele poder abrir seu próprio negócio. Então, a cadeia de empreendedorismo social da gestão Tiago Freitas, ela vai buscar o quê? Gerar oportunidade para que o cidadão estava desempregado e vai passar a ter seu próprio negócio apenas através da vontade de querer estudar, de querer se dedicar. É mais ou menos isso. Resumidamente, para a gente finalizar essa primeira parte do nosso bate-papo aqui no podcast do Tiago, a fábrica de inovações ela existe para gerar oportunidades, para a gente fomentar empreendedores, para a gente fomentar pesquisas, desenvolvimento, né, projetos que tenham, né, um potencial, mas que por muitas vezes precisa daquele empurrão inicial. Então o Elton falou aí, né, perfeitamente, né, sobre os pilares, né, que é a escola municipal profissionalizante, a sala do empreendedor, que vai dar a noção, né, de você gerir um negócio, porque é diferente você estar capacitado para fazer um curso. Mas para você gerir o seu próprio negócio, você tem que também ter uma qualificação. Então o Sebrae vem muito perfeitamente nisso aí. O Banco Popular, que vai possibilitar, através do microcrédito, ele finalmente empreender e dizer assim, está existindo aqui o meu negócio. E a incubadora para dizer assim, você está funcionando, mas venha para cá para que a gente possa aperfeiçoar, e aí você ter esse acompanhamento, depois você anda com as suas próprias pernas sozinho e vai fazer o sucesso aí. Então, basicamente, esse é a nossa proposta, entre outras ideias que a gente ainda não pode também antecipar demais, até porque a gente já antecipou, mas isso faz parte do plano de governo, né, e isso é algo que eu não abro mão, é uma das propostas que a gente, que eu particularmente sempre gostei muito, foi essa da possibilidade de você ter condições das pessoas empreenderem, porque a gente tem que investir em capacitar as pessoas, mas a gente tem que, principalmente, dar condições para que essas pessoas andem com as suas próprias pernas. Então, entre outros produtos, esse, né, eu acho que talvez seja o principal, né, que compreende justamente nesse espaço, nesse ambiente que é a fábrica de inovações. Mas, Jário Ribeiro, falando de pesquisa, falando de inovação, né, falando sobre ideias, a gente está na hora da gente trazer aqui os nossos convidados que vão falar também sobre tudo isso aqui que a gente está, né, tem tudo a ver nessa temática, inclusive o secretário Elton, né, que gosta muito, tem muita propriedade para falar também sobre pesquisa, sobre inovação, né, sobre ideias inovadoras, né, e promissoras. Isso e startups. Você já ouviu falar de startup? Isso. É um tema do momento, é um tema muito debatido na universidade, também agora na TV, na internet, enfim. É muito importante, é o nosso tema do podcast do Tiago, um bate-papo super leve, super atual. A gente aproveita para mandar aquele abração para o pessoal das rádios que estão acompanhando o Elton. Tem a Piau, tem a Independente, tem o pessoal da Xingó. Você que está em casa, nos sítios, nos povoados, aqui nos bairros da cidade, a gente pega esse momentinho só para lembrar de você e mandar aquele abraço especial de todos que fazem o podcast do Tiago. E a gente apresenta, Tiagão, os nossos convidados que são feras. Os nossos convidados são fera. Quando você fala de startup, e aqui a gente vai decifrar um pouquinho o que é startup, que é uma palavra em inglês, startup, para que os nossos ouvintes, para que os nossos telespectadores, alguns já conhecem, já sabem qual é o conceito de startup. E a gente vai começar já com essa primeira pergunta. Mas antes de mais nada, dar as boas-vindas aqui aos meninos da Aqualufa, que é essa startup aqui, daqui do nosso município vizinho de Canindé. Sejam bem-vindos aí, Denison e o Fábio, aqui ao podcast do Tiago. O que é startup? Para a gente, em poucas palavras, entender para o pessoal que não é uma coisa do outro mundo. Qual é o conceito de startup? Bora lá. Bom, primeiro, boa noite. Boa noite, agradecer pela oportunidade, Tiago. É um prazer a gente estar aqui participando dessa inovação, né? Ter um podcast aqui na região já é um jeito inovador de governar e a gente está contribuindo aqui, está participando, é um prazer imenso. E para começar, startup, todos os termos o secretário falou de fintech, também é um termo que pouca gente conhece, muita gente usa. Mas não sabe o que é quando a gente fala o nome. Mas está em alta, né? Está em alta falar também, de fintech, de startup. Dá um exemplo de uma startup. Todo mundo em casa aí deve ter um cartão do Nubank, se não tiver, tem do Banco Inter, do Banco Neon. Esses bancos aí que a gente baixa o aplicativo no celular, é uma startup.
Vem tudo termo lá dos Estados Unidos, lá do Vale do Silício, né? Lá da Califórnia. E, resumindo, é uma empresa que traz uma ideia inovadora e que tem um potencial de crescimento muito alto, sem muito investimento. Por exemplo, a Nubank, ela conseguiu aí aumentar o número de clientes sem precisar botar muito dinheiro para aumentar esse número de clientes. Todo mundo que recebeu indicação de um amigo baixava o aplicativo, colocava o CPF, seus dados, e o banco dizia, você tem um cartão com tanto de limite e agora você é meu cliente. Ou seja, inovação tem muito a ver com facilidade. Isso, com facilidade. Por exemplo, o Banco do Brasil levou 200 anos aí, 200 anos o primeiro Banco Nacional, para conseguir digitalizar, fazer com que você faça todo o processo sem precisar ir na agência. Você tem que ir, isso, né? você exato. Pega a fila, fala com o gerente e tudo isso e tal. E hoje você consegue resolver muita coisa sem precisar ir na agência. Eu mesmo não vou mais na agência, resolvo tudo no celular. Nunca mais. Nunca mais. Para que o Banco do Brasil fizesse isso, foi necessário que uma startup brasileira começasse a roubar os clientes dela. E aí, porque estava cliente saindo do banco para ir para outro banco, que era uma startup, que a maneira de se fazer negócio, de tratar o cliente é diferente, então ele começou a digitalizar. Então, traduzindo do inglês para o português, startup é começar. Mas o conceito de startup é a empresa que traz uma inovação, que cresce muito rápido, traz um lucro muito rápido e que você precisa investir pouco para que isso aconteça. E não necessariamente essa startup, essa ideia, ela seja virtual, ela seja um aplicativo, né? Você tem um produto, né? Inclusive a Aqualufa é um produto, né? Que eu queria que vocês também falassem um pouquinho como foi que nasceu a Aqualufa, mas é um tipo de startup. Esse conceito de startup, né? Eu particularmente, quando conheci a startup, o que é startup? Né? É um aplicativo, pessoal até de forma errada. Não, startup é um aplicativo, tem uma ideia de um aplicativo, mas não necessariamente a startup ela seja um produto digital. Não, o nosso produto, inclusive, é o que a gente chama de tech, de hardware. Eles têm esses nomes também em inglês. Software, aplicativo, algo que não existe, você não consiga pegar. Hardware é o que você tem. Quem tem iPhone aí em casa, seu celular aí na mesa, é um hardware. Seu celular é um hardware, você pega nele. Exato. O software é, por exemplo, o aplicativo do Facebook quando você loga. Exato. E começou com a visão de startup. Não existia o termo ainda, nem todo mundo falava no termo, mas Steve Jobs foi o cara que criou, a Apple, que é a empresa que criou o iPhone, lá em 2007, nem parece que foi ontem, em termos de tecnologia, mas ele juntou numa garagem, e isso é a visão de startup, ele juntou uma câmera digital, que antes, quando a gente saía, a gente tinha que levar a nossa TechPix, a câmera digital, tem que imprimir depois, escolher aqui imprimir, um computador e um celular, num produto só. E foi revolucionário. E foi revolucionário e mudou a forma de consumo de todo mundo, né? Porque você, como você falou aqui, isso aqui substituiu e, de certa forma, matou o mercado da câmera digital, dos notebooks. Que mais? Telefone fixo. Da fotografia. E do telefone, eu já falei da câmera e o do celular. Computador. A gente tinha que andar com tijolão. A Nokia morreu porque a Samsung e a Apple criaram smartphones aí, que é um conceito que não existia, né? O termo smartphone, que é telefone inteligente, não existia. Foi Steve Jobs que criou. E aí, por exemplo, a Nokia, que todo mundo... Inclusive, revolucionou o que o Denison estava falando, o mercado financeiro, né? Porque a lógica de existir o Nubank, que é uma startup, veio a partir da inovação do celular. Porque aí tudo ficou na palma da mão, né? Hoje em dia, inovação tem a ver com facilidade. E complementando um pouco do que o Denison já falou aqui, ouvintes, startup, na verdade, existem estudos que falam que hoje é um conceito, né? Ela, na verdade, não é um produto, não é uma empresa, não é um hardware, um software. É uma filosofia. Porque, na verdade, puxando um pouco do gancho do que o Thiago sempre fala, empreender com inovação, aspas, é criar startups. Porque você pode empreender sem inovar. Isso a gente conhece. Mesmo, né? Então, a partir do momento que, de alguma forma, eu empreendo, eu aplico os conceitos do empreendedorismo, atrelado à inovação, que a gente vinha falando aqui antes, aí eu entro na seara das startups, que é bem isso, eu empreender inovando, E esse empreendimento com inovação da Aqualufa, como foi que se deu? Como foi que vocês chegaram assim numa ideia? Eu vou criar um produto sustentável, é um produto que a gente está nesse
né? Momento que se fala muito em sustentabilidade, em preservação do meio ambiente, e o produto de vocês que fala um pouquinho sobre o produto da Aqualuf e como foi o nascimento, desde a ideia até a concepção propriamente dita da startup Aqualufa. E por que a questão da sustentabilidade? Sim, bora lá, bacana. Lufa é o nome científico daquela bucha vegetal que todo mundo tem em casa, no quintal, que nasce em terreno baldio, no mato, e que a gente usa para tomar banho em casa. Lufa é o nome científico. Então a gente pegou aquela bucha e uma aluna de doutorado, que hoje é minha sócia, trabalha comigo, ela mudou a superfície, a fibra daquela bucha. Ela colou um pozinho, que a gente chama no laboratório. Eu sou cientista, né? Então tem alguns termos de laboratório. Ela colou um pozinho lá, que o que fazia com essa bucha? Quando você bota essa bucha numa água que está cheia de óleo, ela vai tirar esse óleo, ela vai chupar o óleo da água, e esse pozinho que a gente colocou, ele vai quebrar as moléculas poluidoras desse óleo e vai liberar em molécula mais limpa. Quando vaza, você pescador, você que anda de lanche aqui, vê quando faz um pouquinho de óleo aqui no rio, que você vai entrar na água, você consegue ver já na superfície, né? Então, 1 litro de óleo só, até o óleo de cozinha que a gente usa em casa, 1 litro de óleo contamina 1 milhão de litros de água. Isso traz um impacto gigantesco na questão da qualidade da água que a gente consome. E aí casou de ter acontecido aquele derramamento nas praias do Nordeste, sim, de um óleo, de um petróleo que ninguém sabe ainda exatamente de onde é, ninguém ficou por isso mesmo. Casou de o produto ter nascido naquele momento. Então a gente chegou à oportunidade. A gente tem um produto que pode solucionar esse problema, vamos trabalhar em cima dele. Só que eu sou da academia, né? Sou da universidade. Eu fui criado... Você é engenharia de petróleo, é que você é formado? Petróleo, é. Eu entrei na engenharia de petróleo, um canindaense trabalhando com petróleo. Nunca que voltaria... Onde foi que você cursou? Eu cursei... Não existia, quando eu entrei, não existia engenharia de petróleo ainda em Sergipe. Existia tecnologia de petróleo na UNIT. 5 anos depois foi que criaram engenharia de petróleo na UNIT e na Universidade Federal. Então eu comecei como tecnologia, depois fui fazer engenharia na Universidade Federal. E aí segui no mestrado e no doutorado em engenharia de processos, focado na produção de petróleo. Passei um período no Canadá, aprendendo com um cara lá que é mestre na minha área, que é reservatório, garantia de escoamento, mas enfim, trabalhava com petróleo. E aí juntei com essa aluna minha, que trabalha com novos materiais voltados para a sustentabilidade. Infelizmente, é algo que pouca gente tem conhecimento ainda, vamos dizer. A gente vê falar no jornal, vê falar nos programas da Globo, Fantástico, Globo Repórter, que a geleira está descongelando, que o mar está subindo, mas a gente vê isso nos retratos aí de secas mais prolongadas e mais frequentes que a gente vê. A gente vê até a mudança da estação chuvosa. Quem está andando aqui na rota do sertão alagoano, ou sergipano, vê que o povo está começando a plantar em julho. Era tradição nossa começar a plantar ali. São José chovia, era sinal do inverno bom. Março já começava a arar a terra, a plantar, e hoje o povo está começando a plantar em julho. Então o clima está mudando. E aí o homem tem que mudar o modo de viver, o modo de se adequar, o modo de produzir, de consumir as coisas, para reduzir esse impacto e para evitar que esse clima mude drasticamente. Uma das consequências que os cientistas falam daqui da nossa região é de chuvas mais concentradas num período mais curto e muita área vai virar deserto. E a gente vai perder muita área que o povo planta hoje. Então, todas as empresas hoje, e aí por muita influência dos políticos, dos diplomatas internacionais, os acordos climáticos que a ONU promove, querem mudar isso. E a gente fala muito de sustentabilidade. O que significa sustentabilidade? É tudo que você consome, por exemplo, a calça que eu estou vestindo hoje, uma cor clara aqui, ela consome 50 litros de água só para pintar essa calça. Então imagine, são 50 litros de água que você suja ali, que você contamina, para você pintar uma calça. Imagine quantas calças a gente consome. Se for calça jeans, então consome ainda mais. Se for um jeans escuro, aquele jeans lavado, consome mais ainda. Então a gente acaba consumindo muito recurso num processo que poderia ser melhorado. Então quando você melhora esse processo, você reduz o consumo, você reduz o impacto que o seu produto que você comprou gerou para que ele fosse produzido, e aí você diminui aí a questão das mudanças climáticas, você vai contribuindo, né? Vai reduzindo quando você melhora esse processo. Mas já tem uma startup nesse sentido aí? E aí, de melhorar essa Existem algumas startups, aí fintech, que o secretário falou aqui, são startups que operam no mercado financeiro, são bancos, credoras e tal. Clean tech, que é a tecnologia limpa, são empresas que trabalham na área ambiental, na área de promoção de sustentabilidade, e tem muitas aí.
Justamente porque toda empresa grande é a empresa que produz a latinha de cerveja que você bebe, que produz o celular que você consome, que produz o boné que você usa, o óculos que você usa. Ela quer reduzir o impacto ambiental dela. Então, ela precisa implantar uma agenda que eles chamam de ASG, que é ambiental, social e governança. E aí a gente tem um exemplo aqui muito bacana, que eu fiquei apaixonado por esse quadro aqui. Inclusive, mandar um abraço para o seu secretário de Infraestrutura, Júnior Zé Mago. Tem muito trabalho aqui dele. Estou vendo seu trabalho aqui, viu, Júnior? Parabenizar pela sala, porque aqui é um exemplo bacana de governança, que muita empresa implanta para facilitar o processo, porque muito dinheiro é perdido, muito prejuízo é gerado, por falta dessa visão aqui geral do que acontece. E aí um exemplo de governança. Ambiental é quando você vai verificar todos os seus processos para reduzir o impacto. E social é justamente quando você começa a trabalhar na questão de como os seus funcionários, como você impacta socialmente em todo mundo que trabalha contigo. E aí, justamente, a gente fundou essa startup, voltada para a sustentabilidade. Começamos com esse produto, mas não vai ser o único produto. E aí, nós 3 somos da pesquisa, somos cientistas, os 3 primeiros sócios. E aí, eu chamei o Fábio aqui, que está aqui comigo. Grande Fábio. Que tem experiência em venda. É o homem comercial, é o homem do comercial. Isso aí, boa noite, ouvinte. E o pessoal da audiência aí do YouTube. Um prazer estar aqui, Tiago. Obrigado a você pelo convite. E aí, junto ao Denison e as meninas, as sócias, a gente trouxe a Colufa para o próximo degrau nessa escada. A gente conseguiu, até o presente momento, R$200 mil em aporte para concluir as pesquisas e os testes laboratoriais. E até o final do ano, até maio de 2023, melhor dizendo, a gente prevê estar com o produto, o protótipo finalizado e testar esse protótipo em uma planta industrial. A gente já tem esse acordo pré-firmado, pré-estabelecido. Em setembro, a gente pretende também, em Joinville, testar, mesmo sem estar pronto, para, a partir desse teste, né, definir como vamos melhorar lá em Joinville, em outra planta industrial, o nosso produto. E é isso. Nós, de Canindé, aqui da região do Xingó, estamos desenvolvendo tecnologia de ponta e inovando, secretário, nessa área de startup e de tecnologia. E a gente é um exemplo, um case de sucesso de que é possível e que já é uma realidade a gente transformar a nossa região através da inovação, através da tecnologia. Com iniciativas como a sua, da Fábrica de Inovação, podem impulsionar mais ainda isso, para que isso não seja um exemplo perdido. Com certeza. E vocês, assim, é uma inspiração, é uma referência e é um exemplo, não só para Canindé, que é aqui do lado, né? Então não tem como não respingar aqui, mas para muita gente que tem, muitas vezes, uma ideia inovadora e às vezes assim, rapaz, eu acho que eu tenho uma ideia muito boa. Eu, durante muito tempo, eu dizia, rapaz, eu tenho que ter uma startup. Eu ficava pensando, não, eu acho que a ideia para eu fazer é isso, é aquilo outro. Daqui a pouco, não fiz. Daqui a pouco, quando eu olhei, alguém fez. Não, fez e tá ganhando muito dinheiro. Eu digo, rapaz, poderia ter sido eu, tá vendo? Mas aí eu só tive a ideia, não corri atrás, não tinha também os meios na época, né, de ter pessoas que me ajudassem para desenvolver. Tenho a ideia, mas a tecnologia. Né? Cadê a tecnologia? Então, é a ideia com ação, né? Você tem que ter ideia, tem que ter ação e você tem que ter gente também com você para que você possa construir aquilo ali, porque sozinho você não consegue. Não consegue. Aí, então vocês tiveram esse qual foi o primeiro pontapé, o primeiro empurrão que vocês tiveram? Como foi? Foi editais? Onde foi que vocês conseguiram o primeiro investimento para vocês iniciar as pesquisas? Isso. O que fez a gente transformar em startup, essa patente, que é o nosso direito do produto que a gente criou, foi justamente um edital. O dinheiro que a gente conseguiu hoje é tudo de fundo perdido. O que significa? É uma grana que o governo, alguma associação, algum investidor coloca para que você transforme a sua ideia em produto. E você não precisa devolver essa grana, você não precisa devolver esse dinheiro. Mas para quem está acompanhando a gente aqui, que de repente tem uma ideia também que falta esse recurso, né? Muitas vezes para que seja investido. Como foi que vocês conseguiram? Onde era que esse valor estava disponível? Pronto. Foi algum tipo de edital? E aqui, para quem o que é edital? Edital é uma espécie de concurso que você faz ali e aí você coloca o seu produto e aí uma comissão vai identificar e vai ver a viabilidade, vai ver, né, o potencial daquela ideia e aí você é contemplado com aquele recurso para que você possa desenvolver o seu produto, a sua pesquisa. Então, fala um pouquinho para a gente também, para quem está acompanhando, quais são os meios que existem hoje para, de repente, né, aquela pessoa que está nos acompanhando aqui, que tem um desejo de empreender, tem uma ideia inovadora, mas que falta o meio de conseguir ali dar o pontapé inicial.
Pronto, bacana. Eu tenho cobrado muito, inclusive lá em Aracaju, porque essas informações acabam não chegando no sertão. O povo acaba esquecendo. Tem alguns programas que o governo incentiva, que lançam esses editais, e as fundações de apoio à pesquisa e à inovação lançam esses editais em cada estado e começa a captar a ideia. Mas, infelizmente, a informação demora a chegar aqui no sertão. Hoje em dia, com o celular na mão, com rede de televisão, de rádio, com podcast, não deveria acontecer, mas acontece. Tem um programa Centelha, que é um programa nacional, que seleciona, a depender do estado, tem um número fixo de ideias de startups. Então, seleciona ideias no estado inteiro, tem uma edição por cada estado. A fase Alagoas, o Centelha Alagoas está indo para a segunda fase agora, né, Fábio? Inclusive, tem uma ideia piranhense, que foi oriunda do IFAO, que passou para a segunda fase. E Sergipe também tem o Centelha Sergipe, todos os estados estão. O Centelha Sergipe, ele teve as inscrições encerradas e o resultado da primeira fase saiu. 5 startups de Canindé foram aprovadas pela primeira vez. Foram aprovadas para ir para a segunda fase, vão disputar. O Centelha Bahia está aberto, que também eu costumo, quando me perguntam de onde eu vim, eu digo, velho, eu sou da região de Xingó, porque não tem como a gente dividir, né? Como você falou, Canindé aqui do lado, Respinga. Eu nasci em Paulo Afonso, porque na época era onde todo mundo nascia. Meu irmão nasceu em Piranhas, porque na época dele era onde todo mundo nascia, no Hospital da Chesse, né? Mas a gente está numa região aqui que engloba tudo. Então você pode se inscrever na Bahia, em Sergipe ou em Alagoas, que está todo mundo em casa. Esse é um dos programas, Centelha. Tem o Startup Nordeste, que é um programa voltado justamente para a região Nordeste, porque infelizmente a gente está muito atrás a nível de Brasil, e o Brasil está muito atrás a nível de mundo, em questão de criação de startups e desenvolvimento. Mas a gente está começando a andar, está vindo muito dinheiro, está começando a andar. Só para trazer números, esse ano foi o primeiro ano na história do mundo em que mais de 200 startups se transformaram em unicórnio, que é o sonho de todo mundo que for em startup. E unicórnio é assim, sua empresa começou valendo nada, ela passa a valer $1 bilhão. Então, nesse ano, 2001, foi a primeira vez que isso aconteceu, 540 startups. Do Brasil, algumas entraram. Do Nordeste, esse ano, nenhuma. Então, o Sebrae, que está conduzindo o programa Startup Nordeste, aí você vai no site do Sebrae de cada estado, vai estar lá o edital do Startup Nordeste. As inscrições foram encerradas para a maioria dos estados, mas essa edição desse semestre vai acontecer no próximo ano novamente. E, inclusive, vocês podem entrar nas nossas redes sociais, aí a Colufa no Instagram, no LinkedIn. A gente está tentando montar um hub de inovação e aí foi uma notícia ótima você trazer que você está montando esse ecossistema de inovação aqui em Piranhas. A gente lançou... É outro hub. É outro hub. A gente lançou até um nome, uma logomarca já começou em Nova... o Instagram em Nova Xingó e o Hub Xingó. A gente criou um logo e a gente vai conversar para tentar conciliar, inclusive, isso. Porque a gente precisa de ecossistema aqui, para que as pessoas tenham muitas ideias e tenham muitas oportunidades para a gente ter abençoado aqui. Um exemplo, tem uma ideia, você falou, né? Toda vez que eu vejo uma ideia que virou unicórnio, eu digo, putz, é uma ideia tão besta, tão simples, porque eu não tive essa ideia antes. E são ideias assim, a gente usa muito aqui passeio de barco, né? E aí eu vou dar uma ideia, se você que estiver aí em casa, me chame para ser sócio, que eu vou te ajudar a botar a ideia para andar, né? A gente usa muita lancha, muito passeio de lancha, mas qual é o caminho aqui? A gente vai ou ter um contato de um amigo que passa, o piloto da lancha ou o dono da lancha, ou nas pousadas, nos restaurantes, vai ter o contato de alguém, né? Só que aí você tem que ligar para cada um, saber se tem horário, se tem vaga e qual o preço, e negociar o preço com cada um. Porque a gente não tem ainda um aplicativo tipo Uber de lanchas, que vai funcionar aqui na nossa região de Xingó, mas vai funcionar também em Maceió, que muita gente faz passeio de barco, Maragogi, toda a região aqui litorânea. Ia dar uma grana bacana. E aí tem outro problema, justamente. Falta pessoas capacitadas, que também é outra oportunidade para esse programa que você está lançando aqui. A gente tem uma startup que foi selecionada em alguns editais de Startup Nordeste para ser acelerada e para receber aportes, a gente chegar até a última fase, que é um aplicativo. E a gente não pode falar muito da ideia, obviamente, para não dar o ouro ao ladrão, né? Só que a gente tem uma luta imensa de conseguir um desenvolvedor de aplicativo. Quem é bom não está disponível no mercado. Quem está disponível no mercado é porque já tem fama que é ruim. Não entrega no prazo, não entrega um produto bom. E aí é uma oportunidade, você que tem essa visão aí de gerar oportunidade, que eu admiro muito por isso, porque eu sou cientista hoje porque me deram as oportunidades nos momentos certos e eu consegui aproveitar. Mas é uma oportunidade também para ser desenvolvedor de aplicativo, por exemplo. Tem escolas aí, o Google lançou um programa, tem 2 semanas, oferecendo 200 mil bolsas no Brasil para formar desenvolvedores de software e de aplicativos. Isso porque, imagina, uma empresa não vai dar nada de graça, né? Se eles estão investindo na formação desses programadores, é porque eles precisam de profissionais no Brasil e não existe.
E aí eles têm que buscar fora, se eles têm que buscar fora, eles têm que pagar mais, porque provavelmente esses profissionais já estão em outra empresa recebendo um certo salário. Então, é um caminho. Desenvolver aplicativo, por exemplo. A gente precisa de pessoal para desenvolver e a gente não tem. Tem alguns aplicativos operando bem, são cases de sucesso. Case é caso de sucesso. E o custo desse profissional é alto, é um custo elevado de programação. Para você ver o desafio, Tiago, o tempo máximo é de parabenizar que um programador se mantenha na empresa é de 1 ano. É o tempo máximo, tem um termo que se usa, mas nenhum programador fica na empresa mais de 1 ano, porque geralmente tem outra empresa que oferece mais dinheiro a ele, contrata e ele sai dessa empresa. E conforme você vai adquirindo mais experiência, seu nível de programação fica melhor, você vai recebendo mais. E o melhor, você pode trabalhar de onde você quiser, tem um conceito de nômade digital aí, você pode trabalhar daqui de Piranhas, dali dos Canyons, e receber em dólar, receber em euro, porque hoje em dia, quando a gente fala de metaverso, e a pandemia acabou obrigando aí esse metaverso a existir, que é você estar em qualquer lugar, trabalhar de qualquer lugar que você tiver, você pode receber em dólar ou em euro trabalhando daqui de Piranhas e gastando com custo de vida daqui de Piranhas. A pandemia ela acelerou esse processo que naturalmente já iria acontecer. E assim, inclusive, falando muito brevemente aqui, inclusive a produção foi muito maior. Por exemplo, Poder Judiciário. Quantas audiências o advogado, estando em casa, ele consegue fazer sem sair de casa? A produção é muito maior. E assim, eu acho que o presencial ele nunca vai deixar de existir, né? Porque tem algumas nuances, né? Que é o extra audiência, por exemplo, que é importante ser presencialmente. Mas em termos de produtividade e de economia mesmo, entendeu? Tempo, viagem. É muito grande. Tem um dado, Tiago, grande. que durante a pandemia, a digitalização de empresas e consumidores cresceu em 8 semanas, o que demoraria 5 anos para acontecer. Né? E isso denota o que você acabou de falar. Popularizou muito a questão de videoconferência, né? Eu, particularmente, nunca fui. Nunca gostei de fazer reuniões, videoconferência, mas depois da pandemia virou uma coisa normal e a gente até se acostuma. E às vezes você não gostou porque a maneira que era utilizada era ruim. Sim, e aí durante a pandemia surgiu. E aí as tecnologias foram se adaptando para que fique melhor aquela experiência ali e aí virou uma tendência. E agora a gente já se fala no metaverso, né? Que é o futuro, que é o próximo passo disso aqui, né? Do telefone. Então, metaverso, NFTs. NFT também, que é uma coisa muito doida aquilo ali. É você vender um avatar, um preço, uma obra de arte no metaverso que custa não sei quantos milhões. A gente tem tido uma dificuldade muito grande. Vai entender, até de entender. O NFT aí. Só fazer 2 ponderações diante de todas as falas do Denison, do Fábio aqui e do Tiago. É dizer 2 coisas primeiro, Denison. A primeira é que boas ideias, geralmente, elas existem, e o que falta é isso que nós estávamos debatendo aqui, que o Tiago falou, como experiência própria, que podia ter ganhado dinheiro, que vocês fizeram e deu a ideia do Uber aqui. Às vezes, ou na grande maioria das vezes, não é por falta de ideias que não surgem as startups ou que nós não conseguimos avançar. É por falta da infraestrutura posterior, que é o que os meninos estão tão bem aqui debatendo. Aí, nesse aspecto, eu queria destacar a importância para todos os nossos ouvintes, que nós temos uma unidade do Instituto Federal em Piranhas, uma unidade da Universidade Federal em Delmiro Gouveia, uma cidade vizinha, de destacar para todos os ouvintes, estudantes, professores, né, pesquisadores que estão dentro da universidade, que não se limitem a fazer pesquisa para a pesquisa. Eu acho que o Denison é um grande diferencial, né, de algo que eu sempre critiquei, e é por isso que acaba que eu estou hoje aqui, por uma oportunidade do Tiago, eu me licenciei do Instituto, que é assim, a pesquisa ela tem que ser voltada para o social. E aí, com uma visão empreendedora, obviamente, você também vai ganhar dinheiro fazendo pesquisa, porque para todo pesquisador, ele pode ser professor e empresário, nada vai impedir isso. Isso é um ponto importante, porque eu percebo às vezes que falta aos doutores, aos mestres, aos professores dos institutos, da academia de um modo geral, das universidades, essa perspectiva de empreender a partir da inovação, que é transformar conhecimento em dinheiro. E geralmente tem um cidadão que eu tive o prazer de conhecer também por intermédio do Tiago, que ele diz assim,
é muito difícil a inovação nada mais é do que a gente enxergar o óbvio, certo? Então, o melhor processo de inovação, o que foi que o Steve Jobs fez? Ele enxergou o óbvio. Rapaz, se eu posso unir, por que eu não uno? O que foi que o Nubank fez? O óbvio, o óbvio. Eu vou para o banco, vou ficar esperando filas e filas. Então, geralmente são ideias tão óbvias, né? Assim, a inovação da Aqualufa, aí ela já é algo mais... Isso. Já é algo mais vamos dizer assim, trabalhado do ponto de vista intelectual e do ponto de vista técnico, né? Porque eu queria citar um breve relato aqui que eu assisti recentemente também, que é no Ceará o pessoal criou um forno solar. Aí você diz assim, pô, o cara criou, é uma startup isso, tá certo? É um forno solar. E o que é um forno solar para todos os nossos ouvintes? É uma caixa de isopor com um vidro em cima do isopor. Então você pega uma caixa de isopor, bota uma placa de vidro e você assa um frango como se fosse um forno. Então imagine, olha o que é também a inovação. Então é o óbvio, foi a partir de uma necessidade que um cidadão... E ele patenteou e da mesma forma que a Aqualufa está fazendo, ele está conseguindo replicar. Por quê? Porque a inovação ela vai para... Na Amazônia, precisa desse espaço porque é difícil ter gás, ou é forno a lenha, eu não vou conseguir assar. Então, é um forno solar. Aí você diz assim, Jair, poxa, é um forno, cara, uma ideia extraordinária. Não é uma caixa de isopor com uma tampa de vidro. No meio da tampa tem uma placa de vidro. Aí você bota o frango dentro e deixa no sol. Ele assa como se fosse um forno, né? Assa como se fosse um forno. Eu já vi uma solução parecida, participando de uma banca de mestrado, de uma aluna lá de Lagarto até, que ela purifica a água usando essa mesma tecnologia. É um forno solar para purificar a água. Ela joga a água suja, a água evapora por causa do calor e ela coleta a água limpa. E aí tem inclusive uma ideia bacana em Canindé, que a gente está direcionando para ser selecionada lá no Colégio Dom Juvencio de Brito, que é um centro de excelência que trabalha em tempo integral, que é usar um polímero, um material que vem naquela gosma do quiabo e que tem na palma forrageira também, para pegar água barrenta, água de barreiro, e fazer com que toda aquela parte, o barro, você consiga separar e a água saia limpa, usando um materialzinho que eles conseguiram identificar. Isso é uma coisa bacana. O sertanejo, lá, Euclides da Cunha falou que é um forte, mas eu digo que antes de tudo também, sem querer obviamente competir com ele, é inovador. Tem um cara aqui que eu sou fãzaço, o meu sócio por sorte também é. Pouca gente sabe, mas quem trouxe a palma forrageira para o Brasil foi Delmiro Gouveia. Não existia palma no Brasil. Então ele viajou numa viagem que ele fez para os Estados Unidos, ele viu que lá funcionava para alimentar o gado na seca, lá no Velho Oeste americano, e eles sofriam aqui o mesmo que a gente sofre lá no período de seca, não tem com que alimentar o gado. Ele trouxe umas mudas e hoje muita gente usa palma aí, há quantos anos, para alimentar o gado em tempo de seca, né? E aí da palma, essa professora de química lá do Colégio Dom Juvencio... Inclusive um abraço para ela lá, tá na audiência aí. Laxo, e Alex também. Professor Alex. Eles conseguiram, com os alunos do ensino médio lá, tirar um composto, uma moléculazinha da palma, que é similar àquela baba do quiabo, e vai conseguir purificar a água aí. Inclusive tem a Fundação Bill Gates, que injeta milhões de dólares, justamente em tecnologia para purificar a água. Porque tem muita gente hoje que não tem água limpa para beber. Inclusive, eu assisti um documentário dele, que tem no Netflix, do Bill Gates. Ele tem se dedicado muito a essas causas humanitárias, né? Da erradicação de diversos vírus na África e da questão da água também. Ele desenvolve lá um projeto que ele gera água dos dejetos que tem lá, acho que na Índia, não sei se é na Índia. Enfim, na Índia, na África. Na África também, né? E a água, ele pega todo aquele lixo, aqueles dejetos todos, coloca numa máquina e aí ele decanta tudo, sai água limpa, ele bota assim na caneca assim, ó, bebe, que pode tomar água. É até estranho, né, Tiago? Porque ele pega a água do vaso sanitário, depois que deu a descarga, pega essa água, purifica, e ele vai tomar e meio sem jeito assim, porque já fica, pô, veio do vaso. Eu sei o que estava no vaso, mas a gente pega a água do rio e a água do rio vem aí com certo nível de contaminação, porque infelizmente muita gente joga esgoto sem tratar, né? Então vem diluído também. A gente pega... Uma ideia simples que eu achei assim, achei muito interessante o lance da fossa ecológica, que o pessoal
As expedições daquelas científicas expedições. que vieram aqui, que fizeram lá. Muito interessante. Dada as devidas proporções, Você que é Denison, engenheiro na área, químico, essas coisas. Denison e Fábio, uma das frentes, né, o conceito fábrica de inovação, né, o conceito amplo da gestão do Tiago, é isso. Até o final, se não esse ano, né, mas exatamente dando um spoiler de leve, o município, né, a Prefeitura de Piranhas, ela pretende lançar 2 editais similares ao Projeto Centelha, ao Inova Talentos, todos os startups Nordeste. Ela pretende lançar 2 editais, um voltado para projetos inovadores extensionistas, de cunho social, no caso, e um voltado para projetos de pesquisa, pura e simples. Então, a ideia é lançar pelo município cotas, né, de bolsas para que você desenvolva projetos cuja única exigência do edital, afora os requisitos da pesquisa, é que esse projeto ele seja o município investindo em inovação e esse investimento resulte em um impacto social. Então, o resultado final do projeto obrigatoriamente terá que ser um produto social para o município. Vai mais ou menos nessa linha e com as devidas ressalvas, a ideia para todos os ouvintes que cobrem o prefeito Tiago, mas se não esse ano ou no próximo ano... A fábrica ela tem esse propósito, né, essa finalidade, da gente falar de uma maneira geral, né, da gente abrir a mente, né, da nossa população e a gente falar sobre inovação, sobre pesquisa, sobre startup, porque eu tenho certeza, a partir do momento que a gente a partir do momento que a gente traz esse tema para estar falando aqui na rádio, para estar falando aqui no podcast, a gente está, de repente, dando, rapaz, eu tenho uma ideia bacana aqui, mas eu nunca pensei que seria possível de viabilizar. Não tem o recurso necessário. E muitas vezes a gente sabe que para você ter uma ideia inovadora, que tem um potencial, nem sempre exige todos esses recursos. Vou dar um exemplo bem prático. Um exemplo que eu ouvi, certo? Isso aí é obviamente, eu não sei se isso existiu ou não existiu, mas enfim, a história é muito interessante. O que acontece? O cara tinha lá uma fábrica de pasta de dente. E aí, toda vez que ele, quando ia fazer os carregamentos das pastas de dente, acontecia das pastas de dente dela vinha vazias. E aí, o que foi que ele começou a ter? Muita reclamação, porque o pessoal comprava aqui e quando chegava no fardo tinha um percentual X que chegava sem as pastas de dentes porque em alguma parte dentro do processo estava falhando. E aí o que foi que eles fizeram? Desenvolveram, levaram o engenheiro lá para a parte onde era produzido para fazer uma balança que era muito sensível e imagine que uma caixa de pasta de dente o peso que deve ser. Então era uma balança muito sensível que quando ela detectava que aquela caixa não estava com peso, ela parava. E aí, toda vez que parava, você ia lá e retirava aquela caixa que estava vazia. E aí, um certo dia, o dono daquela fábrica que estava testando essa nova balança de precisão chegou lá e quando olhou, que viu, o cara... Rapaz, por que você não está utilizando a balança? Ele disse, não, doutor, é porque a balança... Toda vez que ela detecta, ela para. No que ela para, a gente perde tempo de produtividade. Eu coloquei aqui um ventilador. Se tiver vazia, ela vai voar. A gente não para e continua fazendo. Então, quer dizer, teve custo? Não teve custo. Então, muitas vezes, a ideia inovadora não necessariamente ela requer recurso. Então, a gente tem um exemplo aqui de uma ideia que foi um engenheiro que colocou lá, gastou 1 milhão para fazer uma ideia, para colocar uma balança, mas que na prática não prestava ao papel que tinha que ser, que atrapalhava o serviço que o ventilador, quando você chega lá na ponta, né? Quem está lá fazendo, o peão que está lá trabalhando, disse, rapaz, não, isso aqui demora demais, bota aqui o ventilador e resolve. Então, não necessariamente boas ideias precisa sabedoria do homem comum, né? Entendeu? Então, eu não tenho dúvida, a partir do momento que a gente tornar esse assunto algo corriqueiro, a gente mostrar que existe, né, aqui esse ambiente, né, para que os jovens, e não só os jovens, a gente não pode direcionar só os jovens, qualquer um que queira empreender, que queira, né, desenvolver uma ideia, um projeto, a gente precisa falar sobre isso e mais do que isso, a gente precisa dar condições
e investir mesmo para que a gente desenvolva e, quem sabe, a gente sair daqui, não tenho dúvidas. Assim como a Aqualufa está desenvolvendo seu trabalho, a gente sair daqui, né, com um produto 100% piranhense. E aí a gente vai estar, de fato, fazendo construindo algo relevante, né? Então, eu acho que é muito importante a gente levantar essa bandeira. E tem muitas situações, baseado nessa sua história, o conhecimento do homem comum, do cara simples. A gente já ouviu muitas histórias desde muito pequeno. Tem aquelas histórias aquelas empresas que cavam poços, né? Tem inclusive um sujeito que ele tem uma precisão com um galinho, tá? Ele consegue identificar. Eu gostaria até, inclusive, de fazer uma pergunta, coisa de internet mesmo. A gente vê muita coisa da internet, você que é da área de combustível, essa questão do próprio combustível, né? Aqueles vídeos que muita gente... o camarada criou um combustível aqui que ele não coloca gasolina através de água, óleo de não sei o quê. É possível você, como cientista, ou apenas coisas, vídeos de internet para visualização? Esse é o sonho da sustentabilidade aí, fazer combustível sem petróleo. É possível, sem petróleo. É possível fazer. É possível fazer o hidrogênio. Esse é uma coisa também que o Brasil está ficando muito atrás. Tem muita universidade europeia que já tem carro. No Rio de Janeiro eu vi um VLT, um ônibusinho que circula, um trenzinho que circula dentro do campus da universidade, funcionando a hidrogênio, que eles classificam hidrogênio verde e hidrogênio azul. Hidrogênio é um gás que você queima, só que qual é o problema do hidrogênio? Você queima muito fácil, você tira da água esse gás, ou você pode tirar também das plantas, né? O melhor cenário é você tirar da água, né? Que você libera oxigênio e pega o hidrogênio. Só que o problema do hidrogênio é o quê? Ele é explosivo. Um pouquinho de gás hidrogênio, se você colocar uma centelha lá, ele explode e destrói tudo. Quem já viu o vídeo na internet, por exemplo, da explosão de um cilindro de GNV, de gás natural veicular, viu o estrago que faz no posto de combustível. Um de hidrogênio tem um estrago de 10 a 15 vezes maior do que aquele. Então, a tecnologia é possível, existe. Só que precisa evoluir ainda a questão de como a gente vai fazer para que esse hidrogênio fique ali de uma maneira segura. E, obviamente, tem essas brigas do lobby, né? Porque toda a indústria automobilística foi construída em cima do consumo de petróleo. Se você for trocar o petróleo de vez para o hidrogênio, toda a indústria que circula ali ao redor da indústria do petróleo vai quebrar, né? Hoje, inclusive, já não existe mais empresa produtora de petróleo. Toda companhia produtora de petróleo mudou para a companhia produtora de energia. E, inclusive, eles contratam hoje muitas startups para desenvolver tecnologia, que esse é o lance da startup. Tem que fazer tudo muito rápido, custando pouco, às vezes custando quase nada, e oferecer a solução no menor custo possível. E com o advento dessa questão do carro elétrico, como é que você vê na condição de cientista, como é que você está observando esse futuro? É uma coisa bacana e quem está você vê a paixão que a gente tem por inovação e por startup, né? Quem está conduzindo aí esse mercado do carro elétrico é Elon Musk, né? O Elon Musk, como queiram, que começou com uma startup que não tinha nada a ver, que era fintech, a PayPal, o primeiro modo de você pagar algo virtualmente, você comprar algo pelo celular e pagar sem precisar dar o dinheiro. E ele saiu do PayPal e criou a Tesla. Ele hoje tem a SpaceX, né, que compete com a NASA, que está há anos aí e já leva... Só isso, né? Só isso. Não, na realidade, a SpaceX, hoje, quem tem tecnologia para ir à Lua só é o Elon Musk. Isso. A SpaceX, a empresa que ele tem é privada lá, a NASA hoje... ela aporta o recurso na SpaceX, mas quem tem a tecnologia hoje para ir à Lua é o Elon Musk. O Elon Musk, A NASA ela não fabrica mais. E a NASA dá dinheiro porque sabe que ele vai entregar de uma maneira mais rápida e num custo menor que a NASA gastaria, porque a NASA é o mundo, né? Então, para o processo andar dentro da NASA, demora muito que... Ele conseguiu desenvolver a tecnologia para que o foguete que sai para lançar um homem para ir lá para a órbita, ele retorna e volta, e então você consegue reduzir aí a 1/10. Isso. Então o custo hoje para que o homem vá para o espaço, para a Lua não, né? Para o espaço é 1/10 do que já foi há um dia atrás, e isso aí, o cara é um monstro. Eu assisti o documentário dele. Agora, a questão do carro, o motor elétrico, o grande problema que ainda tem é o alto custo de produção. Existe esse lobby muito forte aí do petróleo, que ainda é uma coisa muito difícil, né? Então o custo é muito alto. E o motor a combustão ele tem uma autonomia muito maior, o que o motor elétrico não tem. Então hoje, se você... Dificilmente, para você ir daqui de Piranhas para Maceió, por exemplo, são quase 300 quilômetros. Você não vai conseguir num motor elétrico. Ainda, né?
porque a gente Ainda usa não, bateria ainda de não. lítio. Mas Elon Musk também e outros investidores, o dono da Amazon está investindo, vários investidores, em outros tipos de bateria que não use lítio. Que o lítio é o nosso limite hoje, porque começa a descarregar de uma maneira muito rápida e você precisa de muito espaço para armazenar certa quantidade de energia. E tem umas células que eles chamam de células a combustível, que usa água, por exemplo, usa alguns metais e você consegue armazenar uma quantidade maior de energia num espaço menor. Quando a gente dominar essa tecnologia de célula a combustível, a gente vai conseguir ter uma autonomia maior do carro. Mas eu acho que a nível de Brasil tem uma limitação maior ainda. Por exemplo, em Aracaju, aqui na região eu não conheço nenhum lugar que tenha um carregador para veículo elétrico. Em Aracaju, eu conheço público, 2 pontos. Em Maceió tem um para Maceió bicicleta elétrica, tem para Não, tem para carro, também. Tem é. para carro também. Então você não tem tanto. E a gente tem um problema que a gente hoje luta para produzir energia para o nosso consumo humano e para o consumo industrial. Imagine O pro Brasil. automóvel. Imagine se os carros começarem a consumir a nossa luta contra o Brasil de ter essa quantidade de energia à disposição aí. A nossa hidrelétrica de Xingó, o Rio não aguentou aí colocar mais 6 geradores, né? O nosso Rio não aguentou, porque a nossa base energética ainda está migrando. É pensado em energias alternativas e Isso, inovadoras, né? E só pegando o gancho, aqui na região do Xingó, nós teremos a segunda maior usina fotovoltaica do mundo. E eu pegando outro gancho, um dos projetos do Hub Xingó, que é a iniciativa da gente, é a criação de um espaço 4.0 aqui na região do Xingó. E aí a gente conseguiu, através de um programa de emendas participativas, trazer esse espaço 4.0 aqui para Canindé. A partir do ano que vem a gente já vai estar desenvolvendo isso. E é uma iniciativa muito parecida com a sua fábrica de inovação e parecida também com o IFMaker, que é um espaço, um laboratório de prototipagem que existe lá no IFAL, aqui no Campus Piranhas, que você pode falar um pouco sobre. Falando um pouco sobre o que é o Espaço 4.0 e também o que é o IFMaker, para todos os ouvintes. Com o advento da pandemia, né, que todos nós fomos surpreendidos no início de 2020, e no Brasil, a partir de março de 2020, o governo federal e o mundo, de um modo geral, ele foi surpreendido com um vírus onde, de alguma forma, nem as grandes empresas farmacêuticas, os maiores laboratórios do mundo e as grandes universidades do mundo também, eles não conseguiram desenvolver de forma rápida, Não estavam preparados. eles não conseguiram combater o vírus, né? Então, e aí esse momento da Covid gerou uma ampla reflexão, inclusive dentro das academias, que era para que estava servindo a pesquisa, ou o que é que você estava pesquisando, se essa sua pesquisa não estava sendo resultado em um produto útil e que pudesse ajudar a população em momentos de pandemia, né? Então, falando especificamente do 4.0 e do IFMaker, o Ministério da Educação, ele, através da Secretaria de Tecnologia, ele desenvolveu uma série de editais para fomentar laboratórios e ambientes, hubs de inovação, voltados ao desenvolvimento de produtos que possam impactar na vida do ser humano. E aí surgiu o Espaço 4.0, que é um hub de inovação compacto, vem num container, né, que ele já vem pré-pronto, você geralmente conhece, consegue através de emendas parlamentares. Em Alagoas, o mais próximo fica em Santana. E aí, o Piranhas, ele conseguiu, a unidade do Instituto Federal de Alagoas, Campus Piranhas, ele conseguiu, a partir de uma série de critérios, você precisará demonstrar capacidade técnica, capacidade de corpo técnico, nós conseguimos um espaço IFMaker, que é um laboratório de prototipagem. Aí você vai me dizer assim, o que é um laboratório de prototipagem? Quando a gente participou da seleção, a gente não sabia também. Mas nós buscamos, e o laboratório de prototipagem é um ambiente de inovação, onde, para além de ser um espaço onde possa ser desenvolvido startups, aplicativos, né, porque ele tem toda a infraestrutura de TI também, ele conta com impressoras 3D. Acoplado ao kit do laboratório, nós recebemos, junto do Ministério da Educação, 3 impressoras 3D para desenvolver efetivamente protótipos. Durante a pandemia, o Instituto desenvolveu Face Shield, melhorou, através de projetos de pesquisa, melhorou e desenvolveu propostas para combater a Covid, então, um face shield diferente, uma máscara transparente.
tudo isso foi desenvolvido através da pesquisa desse projeto que iniciou com a pandemia lá em 2020 e hoje ficou de legado. Nós estamos aí ainda enfrentando a pandemia, ela já está mais estabilizada. Se der tudo certo aí, Deus quiser, ela vai entrar em fase de nós termos o controle 100%, o número de mortes reduzir. Mas aí essa ideia do IFMaker, do Espaço 4.0, vai ficar de legado sobre a ideia de a inovação entregar um produto como resultado. Ela não ser só, como eu já falei, a pesquisa para a pesquisa. Ser o fim, né? Ser o meio para atingir o fim. Que é o produto, Isso. que é a inovação. Nessa linha, eu queria só, antes de passar a palavra de novo, dizer o seguinte, o grande, para os municípios de pequeno e médio porte, o grande diferencial é a gente mudar a cultura, né, organizacional, a cultura social da importância da inovação. E aí é nessa perspectiva também que, até o final do ano, numa grande parceria com o Sebrae, nós vamos estar organizando um grande evento, possivelmente em Piranhas, para falar sobre inovação, para debater inovação, para apresentar inovação, para fazer um pouco do que esse episódio do podcast está fazendo. Falar o que é startup. Esse grande evento geralmente acontecia em Santana do Ipanema, e aí, através de uma interlocução do Tiago junto ao Sebrae, ele vai vir para Piranhas. Para que isso é importante, né, que a gente traga para o nosso cotidiano, de maneira que a questão da programação, né, que você estava falando lá. Hoje, eu tenho certeza, a tendência com que hoje está é tudo muito virtual, né? Então, cada vez mais é importante e o pessoal está ganhando muito dinheiro com programação. Eu acho que mais do que nunca se faz importante a gente falar sobre isso na base, né? Ou seja, através da educação infantil, você levar o ensino de robótica, você dá essas noções, né, para que essas crianças elas comecem a... Hoje em dia você vê, as crianças não sabem nem ler, mexe no celular, meu amigo, perfeitamente. Coisas que a gente muitas vezes tem dificuldade de fazer, as crianças têm uma facilidade incrível. Então, quanto antes a gente trazer isso lá para a infância, né, através da educação infantil já, e a gente começar a ir inserindo isso, a gente vai preparando, né, essa geração para que futuramente ela já esteja pronta. Então isso também é muito importante, né, isso é algo que faz parte da visão que eu tenho aqui para o município, a gente também investir com esses laboratórios de robótica, para que a gente possa estar trazendo o advento de todas essas tecnologias para o dia a dia aqui das nossas crianças, para que a gente possa fazer com que essas crianças elas cresçam já no meio daquilo ali, de forma natural. Então, a partir do momento que a gente torna isso uma realidade, a gente está preparando essa geração para frente, para que a gente possa estar dando oportunidade. Porque, assim, isso é um caminho sem volta, né? Não tem como você aceitar e voltar para trás. Isso aí é uma tendência. Tendência a gente não tem isso como fugir. Isso é uma coisa bacana. E, principalmente, trazer os exemplos. Por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos, Canindé também, de profissões que não existiam e que a gente tem ícones aqui nessa profissão. Por exemplo, influenciador digital. Isso. Há 5 anos, ninguém ouvia falar tão fortemente quanto a gente ouve hoje. Tipo, vai fazer uma divulgação... A televisão hoje é as redes sociais. Isso. Né? Isso. A novela das 8 hoje é o Carlinhos Maia. Exato. Né? A audiência é maior. Exato. Entendeu? Carlinhos Maia estourou aí, hoje tem várias empresas como influenciador digital. Aqui a gente tem o exemplo do KS, que faz dinheiro como influenciador digital. É uma profissão que não existia e que nasceu através desse caminho aí da inovação. Tem muitas profissões, a gente falou de apagão de energia, que há 20 anos, eu ainda lembro, a gente falava de apagão energético. Hoje as empresas falam de apagão tecnológico, principalmente no Brasil, porque a previsão é que até 2025 sejam abertas 420 mil vagas na área de tecnologia. Só que as escolas de tecnologia, as universidades, formam 40 mil por ano. A matemática é simples, vai chegar um momento que vai faltar. E quando falta profissional, o salário aumenta. Eu lembro muito quando eu entrei na universidade, o secretário também, eu acredito, que fez engenharia química, todo mundo queria ser engenheiro, porque é o que passava nos programas de TV, que naquela época todo mundo assistia TV, é que o Brasil está importando engenheiro da Europa. Todo mundo que fizer engenharia vai ter emprego assim que sair da universidade e tal. E o caminho hoje não é nem mais essa a engenharia, são profissões que ainda nem existem. Analista de dados, por exemplo, a Petrobras lançou um concurso ano passado em que, para você ser analista de dados, você não precisava ter formação nenhuma. Precisava só saber programar e analisar dados através de programação. Na prova lá tinha questões de programação. Se você fosse bem, você estava contratado para trabalhar na Petrobras como analista de dados, sem precisar de diploma nenhum. Então, a previsão que se faz é que daqui a 20 anos
A maioria dos jovens estarão trabalhando em profissões que ainda não existem. E a gente tem que se preparar justamente, por exemplo, o influenciador digital, que não existia também, que tem muita gente hoje, inclusive aqui em Piranhas, trabalha com isso. A gente tem casos lá em Canindé de dois jovens que são funcionários do Banco Neon, trabalhando daqui. Aqui tem Maxwell, que era sócio até de um amigo meu, de Lucas Lisboa, e acabou perdendo, ele perdeu esse sócio na implantação da LGPD aqui na cidade, porque a Unimed contratou Maxwell para trabalhar como analista de dados, pagando, obviamente, mais, e aí o sócio não conseguiu cobrir, obviamente. Tem um também bem conhecido, que é amigo da galera aí, Porquinho, que também é um analista de dados muito bem falado. Everton, que também trabalha para empresas fora daqui da região e recebendo uma grana massa. Então é a gente preparar, dar oportunidade para que a galera trazer para a realidade. Quando você traz exemplos práticos, pô, fulano está fazendo uma grana boa trabalhando com isso. Então chega aqui que você vai conseguir. E tem muita gente, infelizmente, que não consegue. E tem essa galera também da área dos jogos, né? Gente que... Também desenvolvimento de jogos. Comprando carro novo, jogando... Exato, no Twitch, fazendo live no Twitch. Por exemplo, você jogando Free Fire aí, e só transmitindo no YouTube. E tem público. YouTube, se você monetizar, por exemplo, você consegue fazer uma grana bacana só monetizando o conteúdo que você gera. E aí é algo que se fala muito, que eu tive contato indo para esse congresso de startup de Web 3.0. Web 2.0 que a gente está vivendo agora. 3.0, na 2.0, só quem produz conteúdo ganha dinheiro, faz dinheiro. Na 3.0, quem produz e quem consome. Então você que vai estar com o celular em casa, que vai estar interagindo, por exemplo, com o podcast do Thiago, você vai ganhar dinheiro consumindo o podcast do Thiago ou consumindo os produtos que os influenciadores digitais produzem. Esse é o futuro da internet, mas para isso é justamente a galera que já nasce sabendo mexer no celular, que eu chamo de nativo digital, vai estar preparado para isso porque já nasceu nesse meio. E a gente gera a oportunidade para fazer com que quem não nasceu nesse meio comece a se adequar, a se inteirar para... Agora, já que a gente está aproveitando para falar sobre essas questões todas aqui da internet, essa questão do NFT, algo que eu não consegui entender ainda. Não, o metaverso é algo que tudo bem, seria a realidade virtual, né? A gente está aqui no podcast do Thiago, nesse ambiente aqui físico, aqui tem uma mesa, aqui tem um microfone, aqui estão vocês. E a gente teria como estar exatamente nessa mesma sala aqui, na realidade virtual, você com seu avatar, eu com o meu avatar, conversando aqui, e esse encontro seria tão real quanto está sendo esse aqui que a gente está. Beleza, isso aqui está ok. Mas o que eu não consigo entender ainda é como é que um avatar vende um terreno por dinheiro de verdade. Né? Você compra uma peça de roupa para o seu avatar usar, uma obra de arte. Tipo, tem uma obra de arte em milhões, os caras estão vendendo aí, mas é virtual. Como é que é isso? Que eu não consigo entender assim. Esse conceito processar. Porque tem esse valor agregado, entendeu? Então, falando sobre a NFT, por exemplo, a NFT segue um princípio básico da economia, que é a escassez dos bens. Se um bem é escasso e tem uma demanda para aquele bem vai valer determinado valor. Se a demanda dobra, o valor, consequentemente, vai aumentar. Então, a NFT parte desse princípio. Só que aí, por trás disso, existe uma linguagem, existe um blockchain, por exemplo, que faz com que aquela NFT não consiga ser duplicada. E aí aquele bem se torna escasso, fazendo com que o valor surja daí, entende? Por exemplo, Neymar, todo mundo viu, ficou famoso aqui na região por conta disso também, comprou um NFT. E aí ele perdeu uma grana preta por aquela NFT. Só que isso é uma variação de mercado, entendeu? A demanda por aquela NFT, a procura, diminuiu. Então, se ela valia X, ela começou a cair o valor. Deu para entender mais ou menos, Thiago? Mas caiu por que caiu o valor? A grosso modo, assim, para os nossos ouvintes, falando um pouco de história, citando o nosso grande historiador de Piranhas, deputado Inácio Loyola, é o conceito de moeda, né? Que de tempos em tempos, nesse mundo multiverso que nós vamos viver, ele vai mudar o conceito lá do Adam Smith, um economista famoso aí, e o conceito de moeda, que o que é, na verdade, moeda? A moeda é brevemente, assim, né? Nos primórdios, né, do mundo, o meio de compra e venda era através do escambo. Então, eu quero vacas e eu tenho madeira, e aí eu dou madeira e pego as minhas vacas. Chegou um determinado momento que, para grandes transações, o cara não tinha como estar carregando madeira. E aí criou-se o conceito de uma moeda, um papel, um metal precioso, né? Isso aí da escassez que ele está falando, que agregaria valor.
Aí, esse conceito ele foi para o mundo digital. A primeira vez que nós descobrimos isso foi o chamado Bitcoin, que foi uma moeda digital que foi supervalorizada, mas por quê? Porque alguém criou, atribuiu um valor e criou um código, né? E aí dentro do mundo digital, que é isso que a gente está falando aqui da startup, a grande dificuldade, como tudo hoje, o acesso, a informação, hoje é muito valorizada dentro do ambiente de startup. O valor ele vem da dificuldade. Então, do número, quanto maior a criptografia, né? Traduzindo para o pessoal aqui, que é quanto mais difícil for de você acessar essa moeda, mais valor essa moeda vai ter. Então, a gente sofreu inicialmente o mercado Bitcoin, que foi uma moeda digital, que para todos os nossos ouvintes aqui é como se fosse aquela moedinha do Facebook. Mesma coisa aquilo, só que valia muito dinheiro. Imagine como se aquele negócio do Facebook valesse muito dinheiro. E aí era a venda e a valorização de Bitcoin, que até hoje está valorizada porque de algum... E que está em promoção. E aí, em certo momento, para que os nossos ouvintes e quem está aqui, eu tentando explicar, né, como um leigo que entendeu um pouco, o cara criou o NFT, que nada mais é do que o novo Bitcoin. Se você quiser chamar de novo Bitcoin, vale da mesma forma. Seria uma moeda digital. Só que o NFT não é moeda, ele é um artigo. Vamos usar um exemplo prático aqui da um região PDF, para facilitar. PDF. Se eu chegar aqui hoje e dizer que eu tenho a bala que matou o Lampião e quiser vender, vai ter muita gente que vai pagar 10 mil, 50 mil. Se eu chegar no museu do cangaço lá em Serra Talhada, ou até no daqui, vai. Mas quem é que vai comprovar? Eu que estou dizendo. Se eu tiver o respaldo, eu vou dar o valor. Pode ser que não seja. Se chega alguém que comprova que não é a bala que matou o Lampião, ou que Lampião nem morreu, então essa bala perdeu o valor todo. Porque eu menti, então ela perdeu o valor, ninguém vai dar 50 mil, vai dar nada. Na verdade, vão até me cobrar por ter mentido. O NFT chamam de token, é um artigo que ele não existe no mundo físico, ele só existe no mundo digital, lá no metaverso, na Matrix, é um código que você tem, como, por exemplo, um terreno, um arquivo, vamos dizer assim, que você tem. Um PDF, como um PDF, como um Word, só que ninguém tem esse código. Só você. Só você tem. Então, uma vez eu fiz o meu avatar, ninguém consegue fazer aquele mesmo avatar. Isso, ali é você. Pode fazer parecido. Considerando o avatar. Ele pode fazer parecido, mas pode fazer igual, igual. Como, por exemplo, um código, vamos supor que... É o FNT dele. Isso, vamos usar NFT. tentar juntar um exemplo prático. Por exemplo, vamos supor que o seu código genético ele foi todo decodificado e você é imune a qualquer tipo de câncer. O seu código genético é imune a qualquer tipo de câncer. Seria uma sorte danada, né? Então, o seu código genético está todo na nuvem. O seu DNA não está lá, porque não tem como pegar o seu DNA do seu corpo e colocar lá. Mas está escrito, digitalizado, o seu código genético. E se alguém quiser produzir alguém igual a você, vamos supor que no futuro se consiga, o seu código genético está valendo bilhões, trilhões de dólares, porque você tem um código imune a câncer. Então, o câncer é o que mata muita gente hoje. Então, eu poderia criar uma pessoa utilizando aquele código genético de Tiago que está no metaverso, em formato de código. E se eu tiver aquela informação, eu consigo criar uma pessoa no mundo real, depois, que vai ser imune a câncer. Então, a chance dessa pessoa viver e dos descendentes dele viverem por mais tempo é maior. Então, tem um valor agregado bem maior. Mas se eu pego, por exemplo, o meu código genético todo ferrado aí, de quem vive perdendo noite de sono, bebendo, o meu código genético vai estar... A chance de morrer cedo é bem maior. O meu código genético vai valer menos. Ou seja, como não morrer cedo? Esse é o plano. Exato. É só um exemplo. Outro exemplo prático, Tiago, por exemplo, eu vou lançar... Você produz um conteúdo, podcast do Tiago. Aí você lança NFT. A sua NFT do Jário, NFT do Elton. E aí a sua audiência pode comprar aquela NFT. Ou você pode sortear, durante os programas, um NFT. E aquilo é único, é exclusivo. Quem for sorteado, contemplado com a NFT do Elton, vai ter aquela NFT. Aquilo é um bem escasso. E aí, como o Elton tem vários fãs, várias pessoas que gostam dele, várias pessoas vão querer. E quem foi sorteado pode vender, para ficar mais palpável para entender. Vamos num outro linguajar. O Vindo NFT da história, juntando... Não, agora não tem como a gente... O NFT isso agora pegando o que o Fábio falou, para finalizar esse assunto, é como se fosse o cashback, né? O NFT o cashback surge
atrelado também a isso. O que é o cashback? É um NFT exclusivo, por assim dizer. Ou seja, é isso que ele falou, assim, você compra e ganha um cashback, mas você pode usar em qualquer... Não, ó, um exemplo, na Americanas, né? O negócio é R$100, você compra e ganha um cashback de R$10. Você pode usar em outra loja? Não, só na Americanas. Que, inclusive, é uma estratégia de mercado, adotada não só pela Americanas, pela Starbucks, por exemplo. A Starbucks, só de dinheiro que os clientes ganham de cashback e não utilizam, isso dá um total de mais de 120 milhões de dólares, dados do último ano. Então, só para contextualizar. Isso. Podcast do Thiago, um bate-papo leve atual. Hoje, a nossa conversa... Que voz, Jário, que voz, Jário. Muito produtivo, né, Thiago? Mas a gente tá chegando no final. Pá, é muito boa. Se pudesse, a gente passava aqui o dia todo falando sobre Não, e foi uma NFT, aula de coisas novas. metaverso, startup, enfim, vários conceitos a gente abordou aqui. Acho que todo mundo acompanhou aí atento, deu para esclarecer, tirar muitas dúvidas. E mais do que isso, E nos atualizou, né? e mais do que isso, inspirou a todos nós a pensar naquela ideia promissora que você tinha certeza que essa ideia eu vou ganhar muito dinheiro ainda com ela. É possível, rapaz. Eu fiquei aqui triste, porque eu tive algumas ideias aí promissoras, mas não foi para frente. Infelizmente, não consegui. Porque quando eu tive a ideia, eu disse assim, rapaz, descobri a ideia. Daqui a tantos anos eu vou estar rico, ganhando muito dinheiro. Aí compartilhei com alguns amigos meus, mas ninguém topou a ideia para dizer assim, vamos fazer junto. Aí deixei para lá. E aí, mais um sonho, né? Que foi... Mas, enfim, estou hoje como prefeito. Deus quis que fosse desse jeito. Quem sabe, acho que foi melhor desse jeito mesmo. Tiago, no próximo podcast, o que é que você vai revelar? O passado você era tecladista, agora você é startup. Ele vai revelar que ideias eram essas. É que eu sou em potencial um Mark Zuckerberg frustrado, né? Que não deu certo, Mas tem um propósito, sempre tem um propósito na vida do homem de Deus, né? Hoje você tem servido muito bem ao seu povo e a gente vai ficando por aqui agradecendo aos nossos convidados. Thiago. Agradecer aí a presença, né, pessoal aqui da Alfa Aqualub, rapaz, não é Alfa não, já, da Aqualub, que esteve aqui, dividiu com a gente, né, as suas vivências aqui, como, né, foi essa ideia, né, inovadora, né, uma ideia sustentável, né, e que é uma fonte de inspiração mesmo aqui para todo mundo. E são os né, caras jovens, né? Os caras jovens, os caras da turma nova que domina mesmo aí falando sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre pesquisa, os caras aí cientistas. E com pensamento Nosso secretário Elton também aí, que é engenheiro, né, que também está aqui nos ajudando também. A gente também essa área. Domina também, rapaz. O homem entende aí, é entendido. E dizer a vocês que o espaço está sempre aberto aqui, né, para que a gente possa, quando vocês lançarem também, né, a ideia que vocês ainda não podem abrir porque ainda está, né, no período ali de embrionário, enfim. Quando já tiver também lançado, já no mercado, tiver com produto, vamos marcar para vocês virem aqui, para vocês mostrarem também, falar um pouquinho, né, também sobre essas ideias, sobre esses produtos aqui que para a gente, né, sempre vai ser, né, o espaço vai estar aqui aberto para a gente estar falando sobre isso, porque isso é algo que a gente tem que estar incentivando, né, e estar estimulando também para que todo mundo possa ter a oportunidade de fazer aquilo que vocês estão fazendo e que eu tenho certeza, né, galgar os passos que vocês estão galgando e certamente serão muito bem sucedidos. Então, que vocês continuem no caminho que vocês estão, né? E é isso, Jário Ribeiro. Isso aí. Fábio, Denison e o Elton. Valeu. Obrigado. Próxima semana, a gente vai estar voltando aí com o podcast do Thiago e a gente sempre pede, né, que você diga aí quem é que você quer que esteja aqui vindo também, quem são os entrevistados, qual é a temática que você quer que a gente traga para abordar aqui também no podcast. Esse compromisso semanal, sempre às segundas-feiras na internet e às terças-feiras, das 13 às 14 na Rádio Xingó, na Independente FM e no Piau FM. Então diz aí, manda no WhatsApp das rádios, manda aí nos comentários que a gente tá ligado quem é que você quer que a gente traga aqui no podcast, qual é a temática que você quer que a gente aborde. Então semana que vem tem mais podcast do Thiago. Jário Ribeiro. Um bate-papo leve e atual. É isso aí. Até semana que vem tem mais podcast do Thiago. Valeu.